o Senhor, o Deus Jeová. Quero fazer maravilhas. Eis que eu estou no meio de vós. Quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos. Quero fazer maravilhas no meio de vós. Quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová. Quero fazer maravilhas. Sem duvidar, chegue no altar. Quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos. Quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová. Quero fazer maravilhas. Eis que eu estou no meio de vós. Quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos. Quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová. Quero fazer maravilhas. Sem duvidar, chegue no altar. Quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos. Quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová. Quero fazer maravilhas. Eis que eu estou no meio de vós. Quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos. Quero fazer maravilhas. No meio
quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes do programa Restauração. Chegando até você mais uma edição deste programa que é da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração, situada na Avenida Farrapos, número 312, também com acesso pela Voluntários da Pátria 927. Presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira. Diretor para programas, pastor Paulo Roberto dos Santos. Estamos aqui nesta tarde como servos, na qualidade de servos, né? E nosso convidado especial, pastor Diniz Premoli Ourique. Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, irmã Ivoneide, todos os irmãos ouvintes. Deus abençoe. Uma serva, um outro servo. Eu acho que é um título que combina com a gente, né? Porque não nos achamos capazes de nada, a não ser tentar ser útil para o reino dos céus. É verdade. E glorificamos a Deus, então, pela vida do pastor Diniz, ele que está trabalhando lá no estado do Espírito Santo. Em qual cidade mesmo? Linhares. Linhares. Já tem alguns anos que o senhor está atendendo a obra lá, né? Ficamos 8 anos e meio em Jaguaré e agora mais de um ano em Linhares. Olha aí, lá vocês vão quase 10 anos, meu Deus. Mas, para quem não conhece, pastor Diniz, nós vamos aqui hoje, temos tempo de sobra até as 13 horas e 27 minutos. Vamos estar conversando aí também sobre obra missionária, porque o senhor é supervisor também lá do Vale do Jequitinhonha, né? Sim. Então tem muita coisa boa hoje para nós conversarmos. Se você tiver alguma pergunta, pode escrever aí no chat, compartilha essa programação, que eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus para todos os ouvintes, para a nossa vida, claro. Pastor Diniz, primeiramente gostaria que o senhor se apresentasse. O senhor é de onde? O senhor sempre foi cristão? Como que é a sua história de vida? Eu nasci em 14 de novembro de 86. Não tive o privilégio de nascer em um lar cristão, mas sempre na minha infância a minha mãe me levava na igreja e eu me lembro nitidamente das escolas bíblicas, dos cultos, das classes infantis. E na minha adolescência dei uma escapulida para o mundo. Mas aí com 15 anos de idade, Jesus foi misericordioso comigo e me recebeu de volta. Que maravilha, filho pródigo, pai com os braços abertos. Exatamente. E aí, eu sou natural de Linhares, sou linharense, capixaba, da Gema. Ah, quem nasce lá é capixaba da Gema mesmo. Da Gema é só mais uma expressão que o pessoal Sim, é que nem dizer carioca da Gema, capixaba da Gema. Isso. Nós somos gaúcho o quê? Da Gema também, não. O gaúcho, como é que é? Fogo na bota, tem alguma coisa faca assim, na né? Faca na bota, Faca na bota. Misericórdia. E começamos ali em Linhares, lá pelo ano de 2000 Foi no ano de 2001 que eu voltei para Jesus, com os meus 15 anos. E no ano de 2003, nós conhecemos ali um obreiro vindo
de Minas Gerais que já tinha morado aqui no Rio Grande do Sul e já tinha congregado com o pastor Humberto no tempo da Bento. Então esse pastor, esse obreiro, o pastor Valmir Sena, muitos irmãos aqui conhecem claro. ele. Ele, inclusive, trabalhou na Alemanha, né? Como missionário um tempo. Isso. Perdeu a sua esposa. A saudosa irmã Semiramis. Isso, vítima de câncer, lembro, claro. E o pastor Valmir, então, foi uma ponte para que conhecêssemos o Ministério da Restauração, o pastor Humberto. E desde lá para cá, graças a Deus, nós estamos até hoje nesse movimento levantado por Deus. Eu lembro bem, já também, então esse irmão está casado aí há 9 anos? Não, já vai fazer 12. Meu Senhor amado, como passa o tempo, 12 anos. Já vai fazer 12 anos. Ah, então o irmão era tinha 24 quando chegou aqui. 22 para 23. 22 para 23. É, E o irmão veio então para fazer a escola de missões. escola de missões. E o que levou o irmão a vir fazer a escola de missões aqui no Sul? Foi o Espírito Santo que começou a inquietar? Alguém falou para o senhor? Como é que foi essa sua disposição para vir para Porto Alegre? Desde 2004, nós tínhamos o grande desejo de conhecer a igreja aqui em Porto Alegre. E este desejo foi só aumentando, só aumentando. E quando surgiu a oportunidade, na verdade teve uma oportunidade, mas eu não tenho convicção de que era o plano ideal de Deus vir naquela ocasião. Em 2006, por ocasião da mudança do pastor Carlito para Linhares, Sim. na transferência, né? Saiu o pastor Valmir, entrou o pastor Carlito. E me foi proposta a possibilidade de vir com o irmão Kuyper, que levou a mudança do pastor Carlito, de vir com ele para cá. Mas aí eu achei por bem não. Tava muito assim, de supetão. Sim. Aí eu não via. Mas em 2010, aí abriu-se a segunda porta e eu vim com a finalidade de fazer o curso de missões. Eu vim com um sentimento completamente espiritual em meu coração, de aperfeiçoar o propósito que Deus tem comigo. E aí eu cheguei aí em 2010, fevereiro de 2010. Fevereiro de 2010. Isso lá se passaram já, então, 12 anos. 12 exatamente. anos. E qual foi, assim, quando o senhor saiu de lá, claro, é dentro do Brasil, um outro estado, e aí já se tem uma diferença cultural, né? Como é que foi esse choque para o senhor, assim? Nos primeiros meses foi mais complicado, porque naquela época Linhares não era a mesma de hoje. Linhares era uma cidade mais pacata, mais tranquila, e eu caí dentro de Porto Alegre, uma das maiores metrópoles do Brasil. Mas ali pelo terceiro, quarto mês eu já me adaptei, sem grandes problemas. Porque o seu perfil é de uma pessoa bem... era introvertido, né? Aquela pessoa sempre buscando a Deus, eu me lembro. Porque o senhor chegou e logo depois começou a fazer um voluntariado. Qual departamento da igreja? Eu sei que o senhor trabalhou no financeiro ele também, né? Eu comecei como... Eu não sei qual é o nome específico, se é auxiliar de serviços gerais. É manutenção. É manutenção, exatamente. E aí depois foi me oferecido a oportunidade de trabalhar no departamento financeiro. E eu aceitei. Essa é uma das coisas boas, né? Porque quando a pessoa chega, hoje já está mais restrito, devido não se tem mais espaço físico. Naquela época, não lembro se o senhor ficou morando aqui na igreja. Sim. Ficou morando na igreja, né? Hoje, porém, já não tem mais esse espaço físico para acomodar pessoas que vêm de fora. Mas era muito bom porque era experimentado em praticamente todas as áreas da igreja. Então, quando saía daqui, já se tinha um conhecimento bem geral, um panorama geral da obra de Deus. Foi o que aconteceu com o missionário Ramesh. Ele morou aqui há alguns anos e ele conseguiu, então, inserir dentro de todos os departamentos. E quando ele saiu daqui,
ele já absorveu totalmente a revelação do ministério, a visão. E está servindo de bênção, então, para a obra. E de igual forma, o senhor, os devocionais, o que representou para o senhor os devocionais aqui na... Muita coisa, muita coisa. Os devocionais representou para mim que o Ministério Restauração, na sua base administrativa, se importa com a vida espiritual dos irmãos que nele integram. Então eu agarrei com unhas e dentes os devocionais. Graças a Deus, Deus me deu essa graça de ter aproveitado o máximo que eu pude dos devocionais. Maravilha. E que experiências Glória maravilhosas, né, Pastor Diniz, que nós tínhamos e ainda temos, claro. Eram devocionais, continua sendo, né, das 9 até 9h20, um período antes de começarmos a trabalhar. É oportunizado este período de oração antes de nós retornarmos para o período da tarde, após o intervalo do almoço. Então, mais um período de oração, uma meditação da palavra. E ali, muitas vezes, é um culto extraordinário, não dá vontade de sair. Teve épocas, acho que o senhor pegou essa época que era 5 horas da tarde e não tinha terminado, porque a glória de Deus tomava conta assim, de uma forma tão intensa. Então, ali, aquilo nos fortaleceu muito, né? Claro, o ministério não tinha crescido tanto como hoje. Hoje a expansão está muito grande. Mas glória a Deus por isso, então, que a base sempre tem sido a oração, né? Exatamente. E o senhor adotou lá esse sistema do que o senhor aprendeu aqui também lá no Espírito Santo? Com certeza. Ô, Glória, então tá vendo? Isso certeza. é importante, não só aprendermos, como Claro. também repassar o conhecimento e a experiência. Bom, pastor Diniz, então fica um tempo aqui em Porto Alegre, né, ainda jovem e tal, e nós tínhamos, né, uma secretária lá, assim como a irmã Taliene também. Olha do que ela vai lembrar. Não tem como não lembrar das coisas boas, né, Val? Então, aí o pastor Diniz conhece ali a irmã Lidiane, eles casam. E a Lidiane também, filha única, tem um testemunho extraordinário de cura, né? Que Deus a curou de um câncer quando ainda criança. Então eles casam e vão fazer a obra de Deus lá no Espírito Santo. Esse processo, como é que foi na sua vida, pastor Diniz? Foi bem peculiar. Bem peculiar. Na verdade, eu conheci a irmã Lidiane em 2009. Na segunda vez que eu estive em Porto Alegre, numa convenção, eu a conheci e ficamos trocando mensagens, telefonemas. Orando, né? Principalmente orando. E aí chegou um tempo que a nossa comunicação deu uma pausa. Deu uma pausa. Mas ela recomeçou quando eu cheguei aqui em 2010. E olha que a Lidiane está aqui no chat acompanhando, né, Lídia? Olha Nossa só. amada Lídia. Ela disse que eu sou cúmplice nesse casamento. Meu Deus, olha aí. Ué, Deus não usou o Eliezer lá, o Eliezer, né? Para levar a Rebeca, então, para até Isaac. E foi uma experiência muito, muito grande. Bem impactante para mim. Eu até hoje, né, às vezes, quando eu oro, estou me humilhando na presença de Deus, Sim. eu digo para Deus que eu não sou digno da esposa que Ele me deu. Eu não sou Coisa merecedor. linda. E eu agradeço a Deus pela vida da irmã Lidiane. Glória a Deus. Agora me emocionei até, porque realmente a Lid, uma jovem aqui que sempre... Ela foi referência. Em todos os sentidos, apesar de ela ser uma filha única, e filho único sempre é mais mimado, né? Sim. Então ela foi uma serva de Deus e Deus honrou a Lide, como também honrou o pastor Diniz, quando juntou os Filho dois único ali. também. Filho único? Também. Eu não sabia. Com o mesmo propósito. Filho único,
assim, criado com os meus pais. Sim, Eu tenho sim. uma meia-irmã, mas nunca tive convivência com ela. Então lá na nossa casinha, o pai, a mãe e eu era só Só os três. como a Lidiane, o Manuel e a irmã Rosângela Urique. Ou seja, então a irmã Rosângela e o irmão Emanuel ganharam um filho, porque realmente é um filhão, assim, né? E a Lidiane também ganhou uns outros pais que são os seus pais. Sim, sim. Então, que coisa linda isso. Então, os dois daí vão fazer a obra de Deus lá em Linhares. E a Jaguaré, a princípio. Jaguaré. Então, e ela se transculturou muito bem, porque até o sotaque ela já mudou, né? Ela pegou bastante sotaque capixaba, Capixaba. misturado com sotaque baiano, misturado com sotaque mineiro, fez uma miscelânea. Sim, porque fica ali, né? Sim. Fica as 3 fronteiras ali. Bem próximo. Bem próximo. Bahia, Minas. Então fica bem misturado o negócio. Sim. Claro que isso quem teria que responder é ela, né? Essa questão do... porque o senhor, pelo fato de ser supervisor, agora mesmo, são 20... Quantos dias que o senhor está fora de casa? 1 mês e 1 dia hoje. 1 mês e 1 dia. E lá tá a guerreira Lidiane, né? Sim. Segurando as pontas lá, orando, ajudando as irmãs, com certeza. E isso é algo que Deus dá para a pessoa, né, pastor? Com certeza. A importância de estar na vontade de Deus e da oração também, Claro, né? claro. Imagine ela, uma filha única, com toda a estrutura psicológica que não é própria para essa situação de combate, de guerra, ter suportado e estar suportando até aqui, isso só tem uma resposta. É uma ação de Deus. Uma ação de Deus, né? Que coisa maravilhosa. Então, qual é a sua palavra aí para os solteiros, para as solteiras que estão orando, quem sabe estão ansiosos no seu coração, assim, porque isso é natural daquele que é jovem, que é solteiro. Muitas vezes dizem, Deus falou comigo, e daí passam uma semana, 2, e aí mudou o quadro, aí já não é mais Deus. Eu acredito que é uma confusão na mente do jovem, né? Uma convulsão nos sentimentos, alguma coisa assim. O meu conselho é o seguinte, eu sempre digo para os irmãos que a nossa fraqueza humana, em conjunto também com setas malignas, sempre vai querer nos direcionar para extremos. Para extremos. Mas a direção do Espírito Santo vai nos direcionar para um ponto de equilíbrio. Certo. E então, que seria o extremo? Vamos esmiuçar isso. Claro, vamos esmiuçar. Tá. Tem um extremo que é a pessoa ficar ansiosa. Tem uma expressão que diz começar a atirar para todo lado, né? Isso. Entendeu? Então isso seria um extremo. O outro extremo é a pessoa também não fazer caso da oportunidade que Deus dá. Entendeu? Sim. Então nenhum nem outro. Então a gente tem que ficar orando, esperando em Deus. E quando abrir a porta, entra. Quando abrir a porta, entra. Sim. No seu caso, com a irmã Lidiane, qual foi o momento que o senhor teve essa certeza que Deus estava no assunto? Nós tivemos diversas, nós chamamos de confirmação, né? Sim. Confirmações, sonhos, nítidos, provas com Deus. Inclusive Deus usou até o pastor Humberto também para falar conosco. Mas eu não vejo isso como a coisa mais importante. Sim. Porque não adianta ser de Deus se depois lá no casamento ambos não cumprirem cada um seu papel, né? Aí não adianta, vamos estragar um projeto de Deus. Olha que fato interessante esse, pastor. Então o fato de ser da vontade de Deus, de ser de Deus, não vai fazer o que nós temos que fazer. Então eu vejo assim. Cada um tem a sua responsabilidade, então, dentro desse projeto de Deus. Claro. Isso não isenta nem o esposo nem a esposa de fazer a sua parte. Inclusive, eu me lembro um dos sonhos que ficou mais marcado assim, em mim sobre a irmã Lidiane, é que eu tive um sonho, eu estava justamente fazendo o curso de missões naqueles dias.
no inverno de 2010. Pra quem vem do calor. Não foi no inverno, é que a formatura foi no inverno, né? Sim, exatamente. Foi na primeira turma. Uhum. E aí a irmã Lidiane chegou vestida de noiva, me procurando na sala de curso de missões. Oh, que lindo, Val! E vários outras confirmações. Então eu vejo que esse é o conselho que eu dou, entendeu? De não Claro. ficar nesses extremos, nem se desesperar, ficar ansioso, preocupado. E também, por outro lado, não desprezar quando aparecer a oportunidade, porque né, já houve muitos e muitos casos da pessoa estar nesse extremo, Deus apresenta a pessoa que queria para ela e a pessoa Rejeita. né? A pessoa que como é que diz, a pessoa que escolher muito, né? Vamos dizer assim, e acaba perdendo a oportunidade de Deus. Então nem muito lá, nem muito cá. A direção do Espírito Santo nos conduz a um equilíbrio. A temperança. Em alguns anos atrás esteve aqui o Ananda Pal e o... Da Índia? Isso, o Luiz Xavier. E com base no testemunho lá do Ramesh até, né, nós estávamos conversando, porque eles não se conheciam. Eles foram, o Ramesh e Rabina, no dia do casamento. Eles tiveram uma única oportunidade e ela com um véu e de cabeça baixa não olhou para o Ramesh. A irmã Rabina. A irmã Rabina. E Ramesh também não viu Rabina pelo fato de estar com véu, só viram por foto. E ali, então, os pais perguntaram, né? Quer casar? Aí o Ramesh disse, sim, eu aceito. E a Rabina, se meu pai quis, eu aceito. E aí ele foi tratado do casamento. Então, eles conheceram no dia do casamento. E logo, acho que 3 meses após isso, eles vieram para o Brasil. E, inclusive, eles realmente eles consumaram o casamento aqui no Brasil, segundo eles contando. E a gente testemunhou, presenciou o desenvolvimento de um amor, de uma coisa que só Deus pode fazer. Pessoas distintas, né? E hoje a gente vê o grande projeto de Deus na vida deste casal lá na Índia. E a gente pode ver, sim, um amor que foi colocado no coração de ambos. Eu acredito que um amor que veio de Deus. Porque um cuidado um com o outro, então eu achei isso extraordinário. E o Ananda Pal e o Luiz Xavier, eles sugeriram que também se fizesse isso no Brasil, se adotasse, porque hoje existe, mas se eu não gosto do João, lá do Pedro, eu não vou casar, não vou... Não importa se Deus diz que é ele, eu não vou casar. Então se põe primeiro as emoções, primeiro o coração, primeiro o meu querer, o meu amor, a minha paixão. Como é que o senhor vê essa situação? Com os olhos de um pastor, assim, de alguém que já tem experiência. A gente tem que cair de amores pela pessoa, ignorando a voz de Deus, como é que... Esse é um dos extremos que nós falamos, né? A pessoa começa com esse ponto de desequilíbrio. Sim. E vai dar problema, né? Vai dar problema. A pessoa se envolve emocionalmente sem ter tido uma revelação de Deus. E não é uma coisa boa. Não é uma coisa boa. Depois, para desfazer essa situação aí, vai ser dolorido. Sim. Glória a Deus. Então tá aí o conselho, tá aí a experiência do pastor Diniz aqui, que apesar de ele ser bem jovem ainda, nós presenciamos muita experiência que o Isso pastor... é um elogio, né? Mas é verdade. E nós ali, então, presenciamos a vida do pastor Diniz com Deus, aliás, foi muito usado por Deus, continua sendo, naquela época aqui juntamente conosco, Deus usando ele. Então, para mim, sempre um professor de escola bíblica, assim, que é por misericórdia de Deus.
Então, todo esse conhecimento assim que o pastor está aplicando lá no campo missionário, a igreja lá, pastor, como que ela está? O senhor poderia compartilhar alguma experiência assim marcante lá nesse período que vocês estão trabalhando lá no estado do Espírito Santo? Nós temos, por graça e misericórdia de Deus, aliado também ao bom trabalho do supervisor, pastor João Carlos Jacob, dois grandes marcos. Quando nós fomos para o estado do Espírito Santo, eram duas áreas, a área Jaguaré e a área Linhares. Há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, se unificaram as áreas. Então, Linhares se tornou a sede de área onde eu estou. Ah, sim. E tem a congregação Jaguaré e a congregação São Mateus. Então, os dois grandes marcos que Deus tem nos dado até agora, até então, os jejuns nos sábados. Por misericórdia e graça de Deus, conseguimos arrastar a igreja para os jejuns nos sábados. E às vezes temos até retiros também. Nós passamos ali finais de semana em oração, em jejum. E os irmãos receberam a revelação e fazem isso por eles mesmos lá, sem a nossa presença agora. E a escola dominical também. A escola dominical, quando chegamos ali, nós não... Pelo menos naqueles dias, né, nós não se tinha escola dominical. Sim. E já temos uma escola dominical já estruturadinha, boa, graças a Deus. É uma grande vitória, né, Com pastor? certeza. Porque quando se chega num lugar onde não tem ainda essa estrutura, até a casa parece que está pronta, mas a estrutura está meio... falta alguma coisa. Mas, as outras coisas dependem destas, exato, né? exatamente. Dependem, se não houver a base da oração, do jejum, do ensinamento sistemático da palavra de Deus, nada dá certo numa igreja. É verdade. Nada dá certo no sentido assim, nada dá certo do que Deus quer, né? Exato. Do que Deus quer. Então a base é isso. E aí o restante Deus vai acrescentando. Deus vai Glória fazendo. a Deus, que coisa boa. E quanto tempo faz que o senhor está como supervisor do Jequitinhonha? Eu estou querendo deixar o Jequitinhonha para o segundo período, que é ali da obra missionária, para que todos possam também ficar inteirados, conhecer um pouquinho lá do projeto. Por isso que eu estou me detendo mais no Espírito Santo, mais na obra, mais do... E aqui nós temos alguns irmãos que estão no chat. Entrou agora o pastor Ari Viana, a irmã Clair. Eles também agora vão lá para ter fé, vão assumir a obra. E com certeza eles também vão encontrar alguns desafios. E qual é o que o missionário, quando ele está indo, ou obreiro, estão indo fazer missão, o senhor foi fazer uma missão, eles estão como missionários em outro estado, com outras diferenças, com outra cultura. Mas o que a pessoa precisa ter quando vai para assumir uma obra, assim, vai trabalhar com um povo diferente do seu? Sensibilidade e a direção do Espírito Santo. De não, novamente, né, não ficar em pontos extremos. O obreiro que vai para lugares longínquos, em relação à nossa base aqui, Sim. onde não se tem a prática do jejum e da oração, de uma escola dominical proativa, boa, alicerçada, estruturada, ele vai se deparar com dois extremos. Dependendo do seu temperamento, da sua personalidade, ou ele vai primeiro entrar em choque com os irmãos, por não terem uma revelação de jejum, ele vai querer impor assim na força humana, vai brigar, vai fazer coisa feia, vai estragar um projeto de Deus. Ou o outro extremo vai entrar na dança da apostasia. Ambos os extremos são perigosos. Então ele vai ter que ter muita sensibilidade à direção do Espírito Santo, para que Deus mude a situação mais no poder do Espírito Santo, na força do exemplo, da graça de Deus, na pregação sistemática da palavra, amando aquelas ovelhas com o amor de Deus, tendo paciência com elas, vendo como Deus nos vê. Imagine se Deus nos tratasse conforme a nossa miséria atual, que seria de nós.
Mas Deus está vendo lá na frente a Ivoneide, Deus está vendo lá na frente o Diniz, Deus está vendo lá na frente a irmã Valquíria, que mediante a sua graça nós vamos nos aperfeiçoando, até nos tornarmos aptos para subir no arrebatamento. Então a gente tem que ter essa visão. O fulano, o irmão ciclano, a irmã Beltrana, é assim agora, mas daqui a 5, 10, 15 anos ele pode ser um grande homem de Deus. Então assim como Deus é paciente comigo agora, eu tenho que ser com eles também. Aí as coisas vão se encaixando. Olha que coisa maravilhosa. Eu lembrei agora que o pastor Ari, ele estava na escola lá de formação, de capacitação de obreiros, sim, né? Sim. Foi meu companheiro de capinada. Eu vi a foto. Não, eles realmente eles incorporaram aquele até a roupa, o chapéu com a enxada nas costas, eram bem colonos ali, estavam cultivando a terra. Foi uma experiência boa. Ótima. Maravilhosa. Coisa boa. Olha que maravilha. Então você aprendeu muita coisa também, mas esse seu conselho eu fiquei aqui ouvindo e pensando como que Deus está nos vendo, porque às vezes nós esquecemos disso, né? Que é tão importante. A gente baixa a cabeça e vai indo, mas não paramos para pensar como é que Deus está me vendo, como é que Deus está vendo o que eu estou fazendo, como é que Deus está vendo as minhas atitudes. Me deu agora um choque, assim, né? A gente parar e pensar como Deus está nos vendo. Meu Deus. E o avivamento, pastor? Nós temos tido, durante esses anos, batismo com o Espírito Santo, renovo, diversas curas, e incentivando o pessoal, os irmãos, o povo, a buscarem o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais. Existe uma resistência muito grande em relação à busca do batismo, às manifestações dos dons espirituais, e nós precisamos ser firmes a essa resistência. E é uma guerra contínua, constante. Sim. Então, isso tem que partir de nós, né, os obreiros. Claro. Tem que haver a manifestação dos dons em nós. Sim. Tem que haver, enfim, né, a prática do pentecostalismo. O pentecostalismo prático. Sim. Mas Jesus batizou diversos irmãos com o Espírito Santo. E a gente continua nessa guerra, incentivando eles. Glória a Deus. Porque existe até uma confusão, e né? queremos melhorar, né? Cada vez mais nesse aspecto. Com certeza. Estão no caminho, né? Sim. Existe uma confusão porque as pessoas confundem avivamento com pulos, com... Enfim, isso é um problema. Com uma manifestação muitas vezes até da carne, né? Da pessoa aflorar as suas emoções, então se confunde isso. Mas é totalmente diferente, né? O verdadeiro avivamento, ele é diferente. É verdade. E lá no Espírito Santo, porque nós vemos que ali São Paulo, Rio de Janeiro, tem aqueles que tem uma... O senhor está com frio? Não. Ah, tá. Daí a gente pode diminuir um pouquinho o ar. Diminuir não, aumentar. Também existe, como é que é a forma do pessoal agir, assim, tirando dentro da nossa igreja, mas no contexto geral. As pessoas gostam também desses hinos barulhentos, desses... Sim, lá nós temos este problema também. Muitas igrejas, muitos ministérios, e que tem esta visão distorcida do pentecostalismo, de que o pentecostalismo é barulho propriamente dito, é movimento propriamente dito. Começa com as emoções. Sim. E nós temos procurado dar o exemplo e ensinar os irmãos que, na verdade, não é assim, né? Que o pentecostalismo começa e tem que continuar com um grande quebrantamento do Espírito Santo em nós. Não vai haver derramamento do Espírito Santo, manifestação dos dons espirituais, enquanto a nossa soberba estiver viva.
as manifestações dos dons espirituais é uma marretada de Deus em nossa soberba, não são nossos. Sim. A Bíblia diz expressamente que é do Espírito. Os dons não são nossos, são do Espírito Santo. Nós seremos veículos para a manifestação dos dons. Nós aprendemos muito isso agora no retiro. Glória a Deus. E é isso que nós temos procurado, ser o exemplo e ensinar os irmãos ali, incentivar eles a buscarem os dons. E automaticamente a solução desse problema, dessa falsa ideia do pentecostalismo, vai se manifestar, né? Sim. As pessoas vão começar a ver, já começaram. Pessoas que andam perambulando nessas igrejas, de vez em quando visitam a nossa igreja, ou pessoas de outras igrejas que às vezes nos visitam lá e depois falam, né? A gente fica sabendo dos elogios, enfim. É o que tem que se fazer. David Wilkerson, né, ele falou, ele teve uma visão que Deus escolheu o Brasil para um avivamento, para um grande avivamento. Então, até para enviar missionários, um celeiro de missionários. E nós podemos olhar assim, mas o evangelho está em todos os lugares, tão banalizado, parece que as pessoas não têm compromisso, mas nós vemos um pontinho que Deus escolheu, né? Exatamente. E desse pontinho ali, nesse universo tão grande, Deus tem escolhido pessoas para estarem quebrantadas na presença de Deus. Nos sábados, estarem no jejum. É uma renúncia da nossa carne. Nós temos que renunciar à nossa vontade, ao nosso eu, para nós estarmos ali. Mas nunca deixou de ser proveitoso isso. Para a nossa vida, para o nosso êxito com Deus. Exatamente. Essa é a parte principal. E com certeza, no decorrer da nossa vida, Deus vai nos proporcionando experiências, cultos extraordinários como aquele que esteve presente, todos os irmãos que estavam lá na escola. Deus escolheu aquele dia, pastor Humberto comentou que Deus falou com ele e nós podemos ver a confirmação de Deus naquele momento, assim, foi um derramar da glória de Deus, manifestação dos dons do Espírito Santo. Então, isso é confirmação de Deus, né? Isso é maravilhoso. É verdade. Então nós louvamos a Deus. Não existe obra missionária sem o pentecostalismo, né? Sim. Sem o derramamento do Espírito Santo, sem os dons espirituais. E que coisa linda, né, pastor? São os dons espirituais. Eu creio que hoje um dom que não deveria faltar na vida de um crente seria o dom de discernimento. A manifestação. Manifestação. Exatamente, vamos falar as coisas. A manifestação seria o de discernimento de espírito, né? Sim. Porque a operação do erro, do engano, está tão aflorada. É verdade. Então, buscar a manifestação deste dom que é tão maravilhoso. Vamos ver quem está conosco aqui nessa tarde, abençoada. A irmã Jovita Silveira, lá de Viamão, a querida bonequinha, que Deus te abençoe, minha amada irmã. Ela é uma irmãzinha de 78 anos. Mas ela é muito lindinha, cheia da graça de Deus, também ama a obra missionária. A irmã Zilá Rodrigues, de Quaraí. Olha, o senhor está com parte da igreja aqui presente. Lá da igreja do Espírito Santo, Jaguaré. A Leiliane está aqui. Temos mais irmãos. A irmã Lidiane, a irmã Camila Leonel, o irmão Laudeci, acho que não sei se ele é de lá, acho que ele é daqui. Laudeci Cardoso? Isso, ele é daqui. É o encarregado da congregação Jaguaré. Ah, é de lá também? Olha que bênção, glória a Jesus. Temos também, tem mais aqui que eu vi lá do... Temos deixa eu ver... Não, o irmão Josué é daqui. O Anders Clay. É de lá também, viu? Que bênção. Erenilde Lino, é de lá para São Mateus. Ó, viu? Tem vários irmãos. Deixa eu ver aqui quem mais... Então, acredito que lá do Espírito Santo são esses. Mas compartilhe aí. Compartilhe essa programação. Deixe sua mensagem, deixe o seu like. Também a irmã Gladeci Terezinha, lá do Lami, que Deus abençoe. A Duda Rodrigues, Deus te abençoe, minha irmã. A irmã Lília Soares, Deus abençoe, irmã Lília.
a irmã Marilu, lá de Santa Catarina, Deus abençoe, querida. A irmã Elza, que é filha da irmã Jovita. Também, irmã Cristina Barosco, Nova Santa Rita. Irmão Lucas do Prado, Coronel Bicaco, Deus abençoe. Missionário Eduardo Baeza, ele e a família na escuta, que Deus abençoe, Nazarena. Irmã Ana Gabriela e também o Samuel. Irmã Regina Alves, tinha esquecido a irmã Regina Alves aqui também, lá de Jaguaré. Que bênção. Irmão José Paulo, lá em Portugal. Irmão Ronaldo Restelli, bênção, lá em Tenente Portela, ele, a Dani e o Daniel. Abraço aos amados irmãos. Também aqui o irmão Josué Lenz, de Santiago. Deus abençoe. Irmã Salete Silva, pastora Ari Viana e família. Também aqui, eu acho que a irmã Janete e a Isabel, ligadinha conosco. Deus abençoe, amados. Irmão Anderson Fabrício, de Palhoça, Santa Catarina. A Miriam Jaques, da Glória. Deus abençoe. A irmã Camila Leonel escreve aqui em Jaguaré, a igreja não tem a revelação do jejum. Algum deles tem a jejum como troca com Deus. E quando falamos que passamos o dia de sábado em jejum, eles ficam assustados. Não tinham, irmã, mas agora eles vão ter, em nome de Jesus. Não, ela está se referindo às outras igrejas. Ah, bom. Não tomei um susto agora. Jeremias Samuel de Alvorada e a irmã Jussara Tapio. E o irmão Pedro Lino São Mateus. Glória a Jesus. Que bênção. A maioria das igrejas, nenhuma delas tem essa revelação. Não. Imagina. No máximo é das 8 às 10 o jejum e deu, né? Porque é uma renúncia muito forte. Mas nós gostaríamos, pastor, de encerrar esse bloco deixando que o senhor fale uma palavra para a igreja, uma palavra de despertamento, uma palavra que o Espírito Santo colocar no seu coração. Eu também quero aproveitar aqui e absorver. E também a irmã Libni Kalman, também lá de Jaguaré. Calimã. É. Ah, viu? O pastor conhece as ovelhas. É um adolescente da nossa igreja. É, que bênção, olha aí. Pastor Diniz, então. João capítulo 16, verso 8. Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E Efésios 5:18, a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. Como a irmã Ivoneide estava dizendo, existem muitos pensamentos errados sobre o que é ser cheio do Espírito Santo, sobre o que é ser um crente pentecostal, quando na verdade a Bíblia está dizendo que ser cheio do Espírito Santo implica ser cheio de uma pessoa que está encarregada de nos convencer. Então imagine, cheios do Espírito Santo, e o Espírito Santo veio para nos convencer. Então isso vai resultar em sermos pessoas sensíveis às nossas próprias misérias. Nós vamos enxergar com essa capacidade que o Espírito Santo vai nos dar, com este convencimento, quão nós somos miseráveis, a profundidade da nossa maldade humana. Afinal de contas, Jesus disse, ele vai convencer do pecado. Então, cheio de uma pessoa que convence do pecado. Imagine se todos os crentes, se todos os obreiros fossem realmente cheios do Espírito Santo. Será que haveria tantos problemas na igreja, né? Será que haveria essa dificuldade terrível de jejum, de oração, nos relacionamentos interpessoais? Obviamente não. Quando a gente entende que nós não somos nada, que nós não valemos nada, fica mais fácil Deus lidar conosco. Essa é a reflexão que eu deixo. Então nós temos que nos manter cheios do Espírito Santo. Essa é a nossa única escapatória.
mesmo quem está morrendo, que for cheio do Espírito Santo, nós olhamos para a vida de Estevão ali, né, pastor? Estevão, ele estava sendo apedrejado, mas ele levou os olhos para os céus e viu a glória de Deus. Então não importa as pedradas. Isso é tão fantástico, né? É verdade. Isso é fantástico porque aquele que é cheio do Espírito Santo pode, claro que a luta vai vir, como Jesus mesmo falou. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, que eu venci, você vai vencer também. E nós, então, mesmo no meio dessa batalha, dessa luta diária que nós estamos vivendo, que às vezes parece que a gente não vai suportar, porque atrás vem vindo o faraó, na frente o mar vermelho, mas nós temos o Espírito Santo que vai nos convencendo, que vai nos fortalecendo, que vai nos ajudando, que vai alegrando, vai lembrando as coisas, as promessas de Deus, e nós conseguimos passar. O mar vermelho se abre, o faraó, lá fica os exércitos para trás, e nós prosseguimos dando glória a Deus na alegria do Espírito Santo, na força do Espírito Santo, né? Isso parece uma coisa paradoxal, porque é por trás desta contrição, deste quebrantamento, mediante o convencimento do Espírito Santo, que nós vamos colher o gozo do Espírito Santo. Então este convencimento, essa contrição que nos faz vermos o quanto miserável somos, vai nos induzir a renunciar o que for preciso. Vai nos induzir a abrir mão do que for preciso. Sim. E é por trás disto que está o gozo do Espírito Santo. Era isso que Paulo se referia quando ele falava que quando ele se sentia fraco, que ele estava forte? Pode ser. Eu me refiro ao fato de que, para renunciar a algo, às vezes, o crente, nós, né? Quando Deus nos mostra uma coisa na nossa vida que temos que abrir mão, a gente sente a dor da renúncia. Então pode parecer contraditório, poxa, mas o fruto do Espírito é alegria, né? Está lá o segundo aspecto do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, depois alegria. Mas essa alegria está depois da renúncia. Então quanto mais se renuncia, quanto mais somos sensíveis ao Espírito Santo e mais renunciamos, mais gozo do Espírito Santo colhemos. As coisas de Deus, elas são loucuras, né? Completamente. Para o mundo, né? Para o mundo. Para a visão humana. Para a visão humana. Porque é exatamente como o senhor falou, é um paradoxo. Porque dizer que a alegria, ou melhor, a luta, ela vai produzir para nós ali na frente uma alegria, porque nós olhamos para trás e vimos que todo aquele processo ali, nós saímos fortalecidos, nós saímos mais próximos de Deus, entendendo mais o projeto de Deus. Isso parece loucura, né? Exatamente. Aleluia. Aleluia. Eu quero convidar o senhor para estar orando pelos nossos ouvintes aqui, para que Deus possa proporcionar a eles também experiências com Deus. Muitos que estão aqui já nos relataram que tem chamadas, que Deus já falou, que Deus já confirmou. Então, que eles possam entender que quando ele estiver lá na prova, quando ele estiver lá na luta, quando ele estiver lá no calabouço, Deus está trabalhando. Com certeza. Então, eu quero convidar o senhor para estar orando, e daqui a pouquinho a gente vai encerrar esse bloco, daqui 3 minutos, e daí nós vamos continuar, então, com o programa Heróis da Fé. Daí nós vamos para o Vale do Jequitinhonha, porque lá tem muita coisa boa também, muitos testemunhos, né, pastor? O Vale do Jequitinhonha, pastor Cosme, teve enchente, meu Deus, tanta coisa aí que o pastor Diniz vai estar nos contando lá do Vale do Jequitinhonha. Pastor, o senhor pode orar então pelos ouvintes e por nós que estamos aqui também, precisamos muito das orações e da graça e misericórdia de Deus. Amém. Então vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos nesta tarde por essa oportunidade de podermos conversar sobre as coisas concernentes ao teu reino, à tua vontade, aos teus planos ideais. Senhor, muito obrigado. Te agradeço pela vida da irmã Valquíria, da irmã Ivoneide,
de cada ouvinte, de cada irmão, Senhor, que está conosco, pela minha vida, que estou aqui, Senhor, para ser útil em alguma coisa no Teu reino. Nós Te agradecemos pela salvação, pelo Teu Espírito, pela contrição, pelo quebrantamento do Teu Espírito, pelo convencimento do Teu Espírito. Muito obrigado, Senhor. Deus, nós apresentamos a Ti, Senhor, estes irmãos, irmãs que têm recebido a revelação do Teu Espírito, o chamado Teu, Senhor, para ser um obreiro, para ser um missionário, uma esposa de obreiro, uma esposa de um missionário. Ó Deus, continua dirigindo os passos dos Teus filhos, dirigindo as circunstâncias de suas vidas, para que este propósito Teu se cumpra, Senhor. Em nome de Jesus, nos enche, nos conserva cheios do Teu Espírito Santo até o dia do arrebatamento da igreja, para que não ofereçamos resistência ao tratamento do Teu Espírito, para que não ofereçamos resistência às disciplinas do Teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nos guarda da soberba, que ela não nos domine. Então seremos irrepreensíveis e ficaremos livres de grande transgressão. Em nome de Jesus nós oramos, para a glória de Jesus. Amém. Amém. Que coisa maravilhosa. Glória a Deus. Uma brisa suave da presença de Deus. Coisa boa. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E hoje, então, é o último programa antes do Natal. E nós queremos desejar a todos os irmãos, a toda a audiência do programa Restauração, um feliz e abençoado Natal. A gente sempre vê uma mobilização das pessoas, supermercado, lojas, compras, enfim, mas o motivo maior da comemoração do Natal nós não podemos esquecer, que é Jesus. Vamos nesse dia, quem sabe, tirar para ficar adorando ao Senhor, lembrando que Ele é Rei dos Reis, que Ele é o nosso amado, que é Ele que nós estamos aguardando retornar e nos buscar, né? É Pastor verdade. Diniz. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Quero convidar você, não saia daí, mude o link, envie o link para os outros, compartilhe, deixe sua mensagem e vamos juntos, programa Heróis da Fé. Deus abençoe a todos. Eis que eu estou no meio de vós, quero fazer maravilhas, santificar